Fala pessoal, está no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital, segundo a Shoshana Zuboff. Para quem não conhece, ela tem um livro sensacional, procurem. Conosco aqui mais uma vez os professores Luiz Bino, Luísa Fatim, Antony Gama, eu, professor Rafael Chaia, e um convidado, Dr. Arthur Sabá, um dos diretores hoje da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para discutir um tema palpitante, senhores. Entraram em vigor ali as regras para a dosagem das sanções por violação de dados no Brasil. E aí? Se a sua empresa não está adequada ainda, meu amigo, está na hora de sair correndo, porque as multas virão. E é sobre isso que a gente vai comentar. Luísa, você quer apresentar o nosso entrevistado, por favor? Não, eu só quero agradecer pela honra de tê-lo conosco. O Dr. Sabá é sempre muito solícito, extremamente solícito com todas as demandas da sociedade, aceita nossos convites, já esteve presente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para eventos promovidos pela OAB, pela Ordem dos Advogados da Seccional Mato Grosso do Sul. Já tivemos alguns bate-papos, lives juntos, então é sempre um prazer conversar com ele. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar desse podcast hoje, doutor. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite, agradeço em nome da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre essa norma tão importante que, embora tenha sido publicada logo no início do ano, acredito que é a norma mais importante do ano da NPD, que é a norma de dosimetria e aplicação dos sanções administrativas. Fica à disposição de vocês, estou totalmente à disposição. Obrigado. Show de bola, pessoal. É isso aí. Esse tema, eu acho que foi muito esperado por toda a comunidade que trabalha e que estuda sobre proteção de dados. E hoje, ter a presença do Dr. Arthur aqui conosco, que é um cara sensacional, incrível. Depois, no final, a gente vai até deixar o WhatsApp dele pro pessoal mandar pergunta. Brincadeira. Mas ele sempre nos ajuda, nos apoia aqui. Faço até um agradecimento aqui quando eu fiz o lançamento da primeira pós-graduação que a gente teve aqui de proteção de dados. Ele foi muito solícito em aceitar o convite. Me respondeu em menos de 40 minutos no LinkedIn. Eu fiquei até... Nossa, que bacana. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, Arthur, por estar aqui conosco. Vamos iniciar esse papo, né? Pessoal, mais um episódio de Contra o Outlaw. Imenso prazer estar aqui com vocês, mais um episódio. Imenso prazer ter a honra da presença do Dr. Arthur. Vamos falar hoje de sanções, de LGPD. Então fique por aí e nos ouça. E já nos siga nas nossas redes sociais, tá, pessoal? @contro_out_law. Estamos presentes em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. Sigam também nos nossos perfis, @oluizbino, @lufatim, @antony.adv, @rafaelchaia.adv e o nosso convidado, @Arthur Pereira Sabá. Siga também o perfil oficial da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para estar sempre por dentro das últimas novidades acerca da proteção das suas informações. @ANPDGovBR no Instagram. Siga também o Dr. Arthur Sabá no LinkedIn. Lá você vai ter também informações em primeira mão com relação às ações da NPD no Brasil. E não deixe também de seguir o perfil dos nossos apoiadores, Parque Office Brasil, que é quem nos cede esse espaço maravilhoso aqui no 7º andar do edifício Evidência, Law Office Brasil e Medellin Produtora. É isso aí, pessoal. Logo depois da vinheta, a gente já começa o nosso bate-papo. Vamos lá. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, ela veio com aquela promessa de realmente começar a trazer mais protagonismo e proteção para o usuário com relação aos seus dados, porque era uma farra o que era feito com os nossos dados e informações. E a gente esperou por bastante tempo que as sanções entrassem em vigor. Entraram, mas ainda faltavam os critérios. E agora que os critérios já estão aí, o que as empresas podem esperar a partir de agora? Bom, as empresas podem esperar a partir de agora uma maior fiscalização por parte da ANPD,
podem esperar decisões combinatórias de penalidades, agora que a gente já tem essas dosimetrias. Acredito eu que também podem esperar assédio dos profissionais de proteção de dados, juristas e técnicos de segurança da informação, etc., para o fim de ofertar produtos de adequação à LGPD, o que é muito bem-vindo, considerando que a grande maioria das empresas ainda não finalizou ou sequer começou projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E para o titular isso é muito bem-vindo, porque aqui a gente está falando do protagonismo justamente do titular e o objetivo da legislação é criar uma cultura de proteção de dados no país inteiro, né? Então, na verdade, a sanção é só uma consequência lógica disso. O que a gente quer mesmo é proteger o titular, é proteger os dados pessoais dos cidadãos brasileiros. E para que isso aconteça, a gente precisa que todo mundo trabalhe conjuntamente, né? Sejam os juristas, sejam as empresas, os players, stakeholders, os órgãos públicos, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Ministério Público, o PROCON, e inclusive órgãos do Poder Judiciário. Doutor, como é que está a expectativa da ANPD com relação agora à entrada em vigor da dosimetria das sanções? Parece que vocês já estão, inclusive, julgando o primeiro lote já de ações, né? Sim, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite. Eu quero dizer que a expectativa agora da ANPD é que alguns processos estavam represados vão poder seguir adiante, né? E principalmente aqueles processos sancionadores, porque os simplesmente administrativos, esses podem ser arquivados ou não, diante do fato da empresa se explicar, apresentar justificativa ou não. Agora, os processos sancionadores vão poder desaguar, né? Vão poder prosseguir. A publicação dessa norma é muito importante porque ela aumenta o enforcement da ANPD e aumenta o enforcement da própria LGPD, né? Uma vez que ela deixa de ser um aspecto que ela nunca foi, né? Mas na verdade ela deixa de ser, parece somente principiológica e ela passa a ter uma efetividade, né? No momento em que a gente consegue transformar aquelas violações em sanções, né? Desde que o agente de tratamento não consiga apresentar as justificativas cabíveis, né? Porque às vezes ele consegue, às vezes não. E nesse caso, essa norma de aplicação direta é o que faltava. E agora a NPD tem aquele enforcement maior, né? Como bem pontuou a Luísa, agora a gente consegue atuar de modo mais direto. E é até legal, porque o pessoal ficava com aquela história de LGPD não vai colar, isso aí é leizinha de moda, etc e tal. Só que colou, né? Tanto que a proteção de dados pessoais, inclusive, entrou no artigo 5º da Constituição. Então, enquanto o pessoal ficava discutindo não vai colar, ela foi colando, devagarinho, mas foi colando, né? Exatamente. Agora, é como um direito fundamental, e isso é um desafio muito grande para a NPD também, porque, embora tenha sido uma vitória, com certeza, transformar a proteção de dados em direito fundamental, inclusive é algo que vários países estão pleiteando junto aos seus respectivos congressos, seus parlamentos, que a proteção de dados seja convertida por esses países em direito fundamental. E o Brasil se antecipou bastante a vários países, já inserindo na Constituição, no artigo 5º, como você bem pontuou, a proteção de dados como direito fundamental. Agora, é claro que isso traz um desafio muito grande, que é você, e eu vivenciei esse desafio na norma de dosimetria, quando eu relatar a norma, que é você quantificar um direito fundamental. Esse é um desafio muito grande, porque você tem que matematizar, quantificar um direito fundamental, atribuir um valor dosimétrico a algo que por definição, subjetivo. Isso foi um desafio. Eu vejo essa dosimetria como um tema muito relevante, porque se a gente pega, por exemplo, exemplo do que aconteceu com a regulamentação da telefonia, né, pela Anatel. Por muito tempo não teve uma adesão das empresas mesmo de telefonia para as suas adequações, porque era muito simples, fazia uma multa, né, a Anatel aplicava uma sanção e você judicializava aquilo porque não existia um parâmetro para a sanção.
pessoal tratava a multa até como uma contrapartida, né? Exatamente. Então, assim, era muito... Você judicializava muito aquilo. Então, teve muita crítica em relação à aplicação das penas da LGPD, porém eu vejo isso. Teve que segurar, ter represar essas multas, para então a gente, depois de uma dosimetria, de uma especificação de como serão aplicados, como que a gente vai avaliar cada tipo de infração, para aí sim a gente conseguir fazer impor, né, as multas e aí as empresas se adequarem. Então eu vejo com muita... E assim, é bom a gente colocar isso aqui às claras no seguinte sentido. Eu elogio sempre que eu posso, não é porque o Dr. Arthur está aqui, a ANPD. Eu vejo a ANPD como uma autoridade, a gente não pode chamar de agência, mas é um órgão que está de fato atuante. Por quê? Por diversas vezes, pode olhar, o próprio LinkedIn, a própria Instagram da ANPD, o Dr. Arthur faz muito isso também. Eles estão sempre trazendo para nós os temas e expondo para a população e estão trabalhando de fato para que a lei ela seja aplicada. Para que não fique, como o Chay falou, de pessoas falando assim, não, a lei não vai pegar e tal. Mas a lei já pegou, a gente precisa ter clareza quanto à lei, e a ANPD ela trabalha muito forte em relação a isso, e aqui eu elogio, de verdade, todo o trabalho da ANPD, desse estudo que é feito, porque a gente tem uma lei que é de 2018, teve aí todo um vacátio de tempo, porém, é uma lei que ela está cada vez mais clara, e diferente do que as próprias resoluções da Anatel demoraram para chegar ao público, a LGPD não. A Lei Geral de Proteção de Dados, a população, né, que, querendo ou não, é a parte mais fraca dessa relação, as pessoas já estão sabendo da Lei Geral de Proteção de Dados e estão exigindo a proteção dos seus dados também. Hoje em dia, você recebe uma ligação, você quer saber de onde que a pessoa pegou seu telefone? O pessoal aprendeu a dar carteirada da LGPD. Carteirada da LGPD. Não autorizo a usar meus dados. Exatamente. Então, assim, quanto mais claro... E isso, para as empresas, é importante que as empresas tenham, órgãos, quem trata os dados de alguma forma, tenha clareza, porque o consumidor, o usuário, ele cada vez mais vai exigir essa clareza da responsabilidade em relação aos dados que ele está te fornecendo, e as empresas precisam deixar isso bem claro. Falar, não, os seus dados estão aqui para um cadastro, para isso a gente não vai compartilhar. Porque se eu consigo ter com o meu usuário, com o meu consumidor, uma relação de clareza pelo que eu vou fazer com as informações que ele está me passando, eu tenho um diferencial competitivo muito grande em relação ao meu concorrente, por exemplo. É isso aí. E, doutor, só uma curiosidade até. Como foi o encaminhamento das discussões para chegar nesses critérios de dosagem das penas administrativas para o caso das violações de dados? Foram feitas consultas públicas, as discussões foram internas? Tem como você dividir um pouco como é que foi esse processo para elaboração? Porque a gente pegou para analisar e é extremamente completo o documento que foi divulgado. A gente achou assim, vai sair a divulgação dos critérios. Os critérios não vão ser uma coisa muito complexa. Não, tem até fórmula matemática no final do documento. Eu levei para os meus alunos e eu falei, vocês vão fazer direito para fugir da matemática? Olha o que a NPD está trazendo para vocês aqui. Como que foi esse processo da discussão dos critérios para dosagem das violações aí? Pois é, muito obrigado. O que acontece? Essa norma ela começou a ser elaborada logo depois da publicação da norma processual, que foi a resolução número 1 de processo administrativo sancionador. Só que ela é processual e, claro, a LGPD exigia uma norma de aplicabilidade direta, ou chamada norma de aplicação direta, que viabilizaria, de fato, as sanções. Tá? E a LGPD usava esse termo de metodologia e o termo dosimetria também. E aí o que acontece? Nós fizemos um grande benchmarking, tanto nacional quanto internacional, junto a autoridades europeias e junto a agências reguladoras nacionais para poder verificar como é que era a tratativa. Mas nesse ponto foi até um pouco mais fácil, porque o direito punitivo administrativo brasileiro tem mais de 20 anos, então a gente já tinha uma certa experiência de outras agências. Agora,
A dificuldade, como eu disse, foi de quantificar um direito fundamental, porque é diferente, como o colega citou, né, do amigo citou ali, por exemplo, a Anatel, né, existe uma empresa de telefonia, por exemplo, que ela tem que cobrir, por cláusula contratual, 80% do território de uma região e ela só cobre 30%. E aí o pessoal vai medir com equipamentos, né, e verifica que ela só cobre realmente 30%. Aí o que acontece? Existe ali uma tabela, ela entra numa tabela de conversão ali, e é muito mais fácil você quantificar a mesma coisa. Uma concessionária de estrada que tem construído 200 km de estrada, constrói 120. Então, aquilo ali já fica muito mais fácil de mensurar. Quando você vai partir para um direito fundamental, você tem que fugir ao máximo possível da subjetividade, porque, embora seja inerente, porque você está aplicando uma sanção. É diferente, você quer aplicar uma sanção, né? Em termos do regulamento da dosimetria. Então, foi feito o benchmark, foi feita consulta pública, mais de 2.500, né, para ser bem preciso, 2.504 contribuições. Tudo isso, a NPD formou grupos de trabalho internos para poder analisar todas as contribuições. Foi feita audiência pública, com 24 contribuições. E aí nós tivemos, então, chegar naquela minuta, que foi a minuta que subiu para... Subiu, né, porque ela sai da área técnica e vai para o conselho diretor. Aí eu fui sorteado como diretor relator, ela vem para o relator, né? E qual foi o meu trabalho? O meu trabalho foi de ler a norma, acho que eu já quase decorei, já li umas 500 vezes a norma, para poder chegar e adotar alguns critérios. O primeiro, claro, analisando as informações da Procuradoria Federal Especializada, que é um braço da AGU lá dentro, né? Verificar se a norma ela estava juridicamente adequada. Depois, além da parte jurídica, você tem que observar se a norma está execuível, está inteligível. Ou seja, eu estou entendendo que se eu trabalho quase 24 horas por dia, a não sei quando eu estou dormindo, eu estou tomando banho, né? O cara não lê a norma. Mas o cara lê proteção de dados pessoais o tempo inteiro. Se para o pessoal da NPD, se para mim estiver confuso, imagine para a gente tratamento, aí o cara vai entender mesmo. Então, a norma tem que estar inteligível. Segundo, ela tem que estar... Terceiro, né? Ela tem que estar execuível. Então, eu verificava com o pessoal da fiscalização da NPD o seguinte: isto aqui está aplicável, né? Está factível, está viável, porque se não tiver, a gente reescreve. E aí, nesse ponto de vista, eu tive que também retirar aspectos que estavam muito subjetivos da norma, torná-los o mais objetivos possível, e também pegar aquelas partes que estavam confusas e tentar explanar direitinho, clarificar, né? E aí o que acontece? Para mim, eu acredito que o trabalho foi feito todo esse. Alguns pontos da norma a gente teve que... Poucos ficaram até subjetivos para a discricionariedade da NPD, mas a maioria eu acho que a gente conseguiu clarificar. Mas esse foi o processo, né? E o processo foi... Nós tivemos que... Foi bastante... uma dedicação muito grande, porque desde que fui sorteado relator, eu quis, inclusive, para acelerar a análise da norma, eu tive que, junto com a minha equipe, a gente teve que, inclusive, varar alguns finais de semana, né, sábado, domingo, trabalhando para poder, porque a gente queria publicar em fevereiro ainda, né, publicando no final de fevereiro. Então, a ideia era acabar a análise de toda a norma e da sua execuibilidade, né, até final de fevereiro. Eu acho que conseguimos. Agora, é claro, alguns aspectos ficaram mais subjetivos, ficaram a discricionariedade da NPD, como eu disse, é um direito subjetivo, né? É difícil, é direito fundamental, né? Você regulamentar e matematizar um direito fundamental. Agora, eu acredito que conseguimos clarificar muitos pontos da norma. Essa norma de dosimetria foi exatamente aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava. E passando aqui para o nosso ouvinte uma linha do tempo da nossa LGPD, nós tivemos em 2016 a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, que foi até uma grande base para a proteção de dados do Brasil da LGPD em 2018. E quando chegamos ali naquela época, a GDPR aplicou sanções grandes em algumas big techs, como Google, por exemplo. E isso aí assustou o pessoal e trouxe na época um fervor por regulamentação da LGPD, porque falou, caramba, as sanções são altas, as sanções vão acontecer agora. Teve uma correria muito grande em os profissionais tentarem entender como se adequar e as empresas buscando adequação. Porém, é tudo um processo. A LGPD se inspirou, mas a funcionalidade de cada norma é diferente.
E chegando ali nos meios de 2020, 2021, eu ouvi de alguns colegas até em algumas empresas, eu atuo no ramo empresarial, aquilo que o Chaya comentou. Esquece a LGPD, pessoal, a LGPD não vai colar, deixa a LGPD para lá, não precisamos entrar em conformidade, não vamos gastar com isso. Eu ouvi muitos falarem, não vamos gastar com isso. Pessoal, nós temos que ver a LGPD muito como o nosso direito do consumidor também, por exemplo. É um direito do usuário, sim, buscar a proteção. Assim como no direito consumidor, que hoje é um direito que está bem aos olhos da sociedade, a LGPD também está alcançando esse nível, que é, de fato, o usuário. Como o Chaya muito bem disse, falar o que vocês estão fazendo com meus dados, de onde vocês tiraram isso, para que é isso, por que vocês estão coletando tais dados. E agora, com essa norma de dosimetria, montou-se todo o quebra-cabeça para a aplicação de fato da LGPD. E se alguma empresa ainda acha que a LGPD não vai colar, acha que a LGPD é só uma lei no papel, me desculpe, mas tem que se adequar, tem que estar em conformidade, senão o próprio mercado vai te extinguir. A conformidade traz, além da transparência, que te demonstra eficácia perante o mercado. Então, quando uma empresa está de acordo com as normas, uma empresa tem bons contratos, isso aí te dá segurança perante o mercado para você poder atuar, inclusive perante os seus consumidores. Óbvio, eu sou consumidor, eu quero estar em uma empresa que eu tenho segurança, estar em uma empresa que eu sei o que estão fazendo com os meus dados, porque nós já tivemos muitas notícias de vazamentos de dados que a pessoa teve prejuízo com isso, né? Então, é muito importante todo esse quebra-cabeça que foi se montando, também a atuação da NPD. Para o pessoal que está nos ouvindo aqui, o próprio site da NPD é muito tranquilo de utilizar. É um site vinculado ao gov.br, tem lá canais de comunicação, canal de denúncia. Então, você, usuário, consegue sim ter acesso de forma fácil. É por isso que eu elogio muito o trabalho da NPD. Nesse sentido, de ter essas informações muito claras lá no site. É um site muito instrutivo mesmo. E intuitivo em tudo. Eu lembro quando teve, acho que 2019, mais ou menos 2020, na verdade, alguns alunos foram perguntar sobre como que fazia a reclamação e tal. Porque muita gente achava que tinha que entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados direto, mas não, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados deixou uma cartilha especificando como que que o usuário pode fazer a sua reclamação. Né? Você não precisa diretamente entrar lá direto na NPD. Você entra primeiro faz a reclamação direto na empresa, né? Então, assim, é uma questão muito interessante isso que a NPD faz, de deixar bem claro para os usuários como é feita a reclamação, como ela trabalha. Então, isso cumpre bastante o papel social, né? A função social é demais. É muito importante. Agora, no que tange a subjetividade que o Dr. Sabá estava falando, que ainda existe dentro da norma regulamentadora, da dosimetria das sanções, vai, no final das contas, caber ao aplicador da norma, seja no que pertine ao processo administrativo, seja no Poder Judiciário, caso essa discussão seja levada ao Poder Judiciário, que é plenamente possível, no momento da aplicação da sanção, em respeito aos princípios de direito administrativo, principalmente ao da motivação das decisões administrativas, perscrutar todos os fatos e definir, alinhavar ali na decisão dele os motivos pelos quais ele está usando aquele artigo, aquela linha, aquele inciso da norma, né? Porque a dosimetria existe, é bem definida, bem cristalina essa norma de dosimetria,
Porém, no momento da aplicação é que a gente vai ver se de fato existe a subsunção dos fatos às normas, porque não adianta o julgador ali do procedimento administrativo simplesmente falar, olha, a sanção é de tantos R$1.000 ou a sanção é de advertência em razão dos fatos expostos, ponto. Peraí, que fatos? Que fato que você está vinculando a essa norma? Por que essa norma aqui foi aplicada? Por que essa decisão aqui, essa penalidade foi aplicada e não uma outra? Por que eu apliquei a suspensão da utilização dos dados ou a exclusão dos dados e não a advertência? A gente tem uma norma clara, mas a gente agora vai ter que, no caso da judicialização, a gente vai ter que esperar um judiciário pronto para compreender a dimensão da norma e aplicar. O Bino atendeu um caso, por exemplo, ele até pode contar essa história depois, que a juíza pegou e falou assim, eu vou aplicar a proibição de tratamento de dados para a empresa. Exclusão dos dados. Exclusão dos dados. E assim, foi direto para mais rigorosa. E aí teve que o Bino pegar, sentar e explicar, não, calma, não é bem assim, vamos lá, devagar. Exato. O próprio judiciário ele precisa estar pronto para essa lei. Esse caso foi... Eu peguei uma empresa, né? Estava defendendo a empresa e a juíza aplicou um dano moral por uma questão de negativação indevida e tal. E na negativação indevida, nesse pedido, eles colocaram também as normas LGPD em relação a tratamento de dados, porque a pessoa nunca contratou e tal. E aí a juíza aplicou, né? Isso foi ali... A gente tinha recém a lei, tá? Acho que foi em 2020, mais ou menos, 2019. E a juíza aplicou a exclusão dos dados da base de dados da empresa, né? O cliente não pode mais estar nos dados ali, na base de dados da empresa. Ela nem teve anonimização, nem nada. Ela mandou excluir os dados de toda a base de dados da empresa. Aí eu entrei com embargo de declaração, fui conversar pessoalmente com a juíza e explicar para ela o tamanho do problema que ela estava trazendo. Às vezes ela não tinha exata noção da penalidade que ela optou por o exercício para a atividade da empresa, né? Exatamente. Isso é um grande problema que a gente vai ter, porque, bom, primeiro, a gente tem que esperar do órgão da administração pública que respeite os princípios de direito administrativo, que haja motivadamente, com clareza, com moralidade, com a devida informação no momento de sancionar. Caso isso não ocorra, pode haver o controle judicial dos atos administrativos. Então, caso os princípios administrativos não sejam seguidos e os titulares ou as empresas queiram recorrer ao Poder Judiciário para uma revisão do Judiciário sobre o ato administrativo, isso vai desaguar num sem número de ações anulatórias. E a gente não quer isso. E a gente já está vendo uma certa resistência do Judiciário. A decisão do STJ, acredito que tenha sido nesse sentido, a decisão dessa semana, de dizer que o simples vazamento de dados sem a comprovação do efetivo abalo não significa que houve dano moral, ou seja, não admitiu a presunção iuris tanto. De certa maneira, acredito eu, um modo do judiciário barrar as ações indenizatórias que poderiam... Com certeza, porque se você for analisar pela lógica, o simples fato de haver um vazamento de dados já significa que aquele que é o responsável por seu tratamento foi, no mínimo, negligente na sua obrigação de guardá-los com segurança. E, poxa, armazenamento de dados de forma segura... A LGPD fala sobre isso, o Marco Civil da Internet de 2014 fala sobre isso, o Decreto 7962 de 2013 já fala sobre isso, ou seja, há pelo menos 10 anos na lei a gente já fala sobre o dever de armazenar com segurança os dados. E agora o pessoal fala que não vai pressupor dano, não pode pressupor dano pelo vazamento. Que é um grande risco, né? Principalmente agora. Como é que eu vou provar o dano concreto? Como é que os meus dados foram vazados? Como é que eu provo que eu sofri um dano concreto? Onde que foram parar? Quem vai poder usar? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana. São incomensuráveis os danos. E no atual momento de discussão efusiva da inteligência artificial, gente, a proteção dos dados pessoais é de sobremaneira importância para o desenvolvimento da inteligência artificial de forma ética. Aliás, eu quero até aproveitar esse seu gancho para perguntar para o doutor.
O senhor enxerga que na atuação da NPD a proteção de dados pode se beneficiar da inteligência artificial? Com certeza. A inteligência artificial ela é um tema que nós estamos tratando com muita seriedade lá, porque ela, como tecnologia, ela pode ser usada como qualquer outra tecnologia para o bem e para o mal, né? Então, o que acontece? Ela pode ser utilizada, claro, para tratamentos automatizados, com base em algoritmos justos, como ela pode ser utilizada com discriminatórios ou para fins de perfilização ou mesmo para operações de tratamento de dados pessoais sem consentimento ou qualquer outra coisa que seja abusiva ao titular de dados. Então, nós estamos tratando isso com bastante atenção, inclusive vai ser escopo de uma norma nossa da inteligência artificial. Até porque é uma tecnologia que, para ser utilizada, seja para proporcionar comodidade ao titular de dados, ou seja, para mesmo alguns recursos da própria proteção de um ente regulado, ela tem que ser regulamentada, até porque ela traz aspectos de uso volumétrico de dados pessoais. Ela sempre vai, para proporcionar tudo isso, ela precisa de utilizar grandes volumes de dados pessoais. Sem isso, ela não cumpre a finalidade dela. A NPD está participando das discussões do marco legal da inteligência artificial ou vai participar? Sim, a NPD está participando ativamente, que é a representante da NPD nesses grupos é a diretora Miriam Wimmer, participando ativamente dessas discussões. Sensacional. Tem um ponto que eu também queria trazer para o senhor. Eu e a Luísa, a gente teve a oportunidade de fazer uma live, acho que foi no dia seguinte que saíram as regulamentações com relação à dosimetria. E a gente teve uma impressão, e eu quero confirmar essa impressão com o senhor. A gente notou que o que a NPD está buscando com essa dosimetria não é uma ânsia arrecadatória, muito pelo contrário. Eu percebi nessa dosimetria, e a Luísa teve a mesma percepção, uma coisa que eu só tinha visto até hoje no direito ambiental, que é uma finalidade profundamente pedagógica. Porque quando você nota ali disposições, por exemplo, que dizem que, olha, o sujeito foi notificado pelo incidente de segurança de dados, mas se ele resolver tudo antes da gente iniciar o procedimento, ele pode receber até 75% de desconto. Quer dizer, vocês criaram um monte de instrumentos para fazer o sujeito correr atrás, se adequar, preparar tudo, corrigir o problema. Foi intencional mesmo essa finalidade muito mais pedagógica do que sancionatória das regras de dosimetria da NPD? Sim, foi intencional, excelente observação, foi totalmente intencional. O que a NPD quis com isso foi o seguinte: claro, nós temos que, nossa maior preocupação é o titular de dados pessoais. Só que a gente olha a LGPD e tem aquele princípio da intervenção mínima, que é um princípio jurídico do direito administrativo em geral. É sempre que o Estado vai baixar alguma norma, né? Claro que ele tem que atentar para a mínima intervenção. E para a NPD vale muito, porque o potencial de estrago que uma norma mal feita da NPD pode causar é muito grande. Então, o que a gente queria fazer? A gente queria, claro, mantendo o viés educacional, o viés orientador, esse viés pedagógico, né, com foco na compliance. O foco da NPD é na conformidade, na adequação, não é na sanção. A sanção é algo que não pode, infelizmente, ela tem que ocorrer, mas não é o nosso modo propulsor, não é aquilo que nos orienta. O que nos orienta é o viés educativo. Então, isso foi inserido na norma, porque, por meio daquelas circunstâncias atenuantes, você vê que elas são boas circunstâncias. Então, existem oportunidade ao direito, ao contraditório, à defesa e tudo mais. Existem processos que eles se extinguem naturalmente com as justificativas do controlador. Às vezes, o dano foi mínimo, ele conseguiu mitigar a situação, houve um vazamento de dados, mas ele tomou de modo proativo as atitudes que ele tinha que tomar, ele avisou os titulares, ele correu atrás. Quer dizer,
Então, aquele processo tem tudo para ser arquivado. Não vai seguir adiante. Mas, claro, aqueles processos em que você vê que houve uma negligência, houve uma desídia mesmo, ou o cara não quis saber, ele simplesmente ignorou vários aspectos da lei, aí esses vão resultar, invariavelmente, em processos sancionadores. Aí não tem jeito. Mas a lei acaba mordendo em algum momento, né? Mas, de qualquer forma, todos os aspectos da lei, eles foram deixados para... Até a lei, inclusive, é muito didática, né? Você olha assim, ela está muito precisinha ali, muito sequencial, né? Eu fiz questão de subdividir aqueles artigos, que eles, quando chegaram para mim, não chegou daquele jeito. Eles eram muito emassados, vamos dizer assim, eles eram aqueles capítulos muito longos, aí eu coloquei uma série de subdivisões para poder tornar até o texto mais fácil de deglutir. Você percebe no próprio artigo 7º da resolução, ele tem lá todos uns critérios que vão ser observados antes de ser aplicada a qualquer tipo de sanção. E não são poucos, hein? Então, são 12 critérios e, assim, te dá todas as oportunidades de você não cometer nenhuma cagada, né? Mas é isso que eu acho legal, porque como você observou, os juízes eles vão ter que saber também se adequar caso haja judicialização. Cara, a norma tá tão bem explicada, tá tão resumidinha, tá tão mastigada, que eu acho que não tem como errar. Me desculpa. Porque, só de critério. Critério para fixação de dano ambiental, a gente tem 5 critérios básicos. A NPD para fixação das sanções botou 12. Então, assim, tá muito detalhado a coisa. Exatamente. Você tem todo o trâmite de como você não errar, né? Mas eu quero ouvir do Anthony também o que ele acha. Não, mas é exatamente essa questão de educar, de trazer, de fazer com que entrem em conformidade e se adequem ao que o mercado também está exigindo, que, como eu disse até na minha fala anterior, estar em conformidade com as normas, trazer uma melhor experiência para o usuário. Parar com essa questão de estamos mexendo escondido, vamos assim dizer, né, com seus dados e tudo mais, ter transparência empresarial. Eu quero pegar um gancho com que a Luísa estava falando sobre danos morais. Teve uma notícia que, no meio aqui, ficou bastante famosa na semana passada, uma decisão do STJ. Eu queria comentar essa decisão com vocês e ver a opinião de cada um, que a decisão é sobre vazamento de dados pessoais, não gerar dano moral. Ou seja, a LGPD por si não gera a indenização por danos morais. O que vocês acharam dessa decisão do STJ? Como vocês têm a visão sobre ela? Bem, eu já meio que dei por cima a minha observação. Eu não sou muito favorável. Porque, para mim, ao menos houve negligência no que diz respeito a um dever objetivo de cuidado sobre os nossos dados pessoais. Se a empresa coleta os nossos dados e se ela se propõe a utilizar os nossos dados, tratá-los para seja quais forem os fins, o mínimo que se espera é que ela tenha segurança, que ela tenha investido em segurança para evitar que esses dados vazem. Aí agora eu, cidadão, eu, mero mortal, vou ter que ter a capacidade técnica de demonstrar que eu estou recebendo ligações inoportunas de propaganda porque aquele pessoal está usando exatamente os meus dados que vazaram em razão da negligência da empresa X? Eu nunca vou conseguir fazer essa ponte, nunca vou conseguir estabelecer esse nexo de causalidade. Eu vou apoiar um pouco o que a Luísa falou. Para mim foi uma forma de blindar, de segurar um pouco contra as ações indenizatórias. Olha, eu tive uma vassoura mágica. Uma vassoura mágica é um aspirador vertical. Para as pessoas não acharem que você é bruxa. Eu sou. E essa vassoura mágica, eu tive 3. 2 pegaram fogo enquanto eu utilizava. Literalmente pegaram Pior, fogo. Bruxa inexperiente ainda. Bruxa inexperiente. Porque tá varrendo e pega fogo. Caraca. Sério, pegou fogo na minha mão. Se eu tivesse, é porque advogado tem preguiça de atuar para si próprio, né? Mas se eu tivesse processado o fabricante desse aspirador, eu só seria indenizada pela quebra da segurança do produto, que é um dever do fabricante, se o fogo tivesse queimado minha mão. Mas o produto foi feito para funcionar adequadamente com a devida segurança ao consumidor.
E ele não cumpriu aquilo que ele deveria. Então, é a mesma coisa. Se você tem o dever de guarda dos dados pessoais e houve um vazamento, você já está descumprindo alguma norma. Já começa por aí. Então, acho que a gente tem que observar, foi uma decisão só, vamos ver as próximas que estão saindo por aí. Inclusive, na semana predecessora, saiu uma decisão oriunda da Justiça do Trabalho de São Paulo, caracterizando uma falta grave de um funcionário e foi demitido por justa causa, porque ele utilizou no processo judicial... para comprovar as horas extras que ele aduzia praticar, ele utilizou fichas de pacientes, ou seja, ele levou os dados pessoais dos pacientes para o processo. O advogado não teve a capacidade de anonimizar os dados que ele juntou no processo. E a juíza considerou aquilo uma falha, uma falta, uma afronta à LGPD, e como ele vazou aqueles dados, uma falta grave, e foi considerado justa causa. Andou muito bem a Justiça do Trabalho, admirava a decisão, inclusive ousada. Verdade. Que espero que se repita. Eu já acho o seguinte, a gente precisa, como a Luísa falou, analisar a conduta, tá? Porque eu já vi muitos casos de empresas que estavam de boa fé, né? E às vezes você, sei lá, teve o seu dado, foi utilizado por alguém porque você perdeu um documento ou alguma coisa assim, conseguiram seus dados em algum outro lugar, que a gente não sabe de onde, fizeram ali um plano de telefonia no seu nome, que hoje é muito simples, eu ligo lá, falo que se eu tiver o nome do Chay e falar que sou ele, eles vão me dar um plano, o nome dele. E depois, a pessoa que recebe aquela negativação indevida, ela vai entrar, sim, com essa reclamação. Então, aí sim, eu acho que tem que se analisar a conduta da empresa. Né? Porque a própria LGPD ela não exclui a possibilidade de indenização por dano moral. Ela não exclui essa possibilidade. Está lá escrito. Então, tem que se analisar a conduta da empresa, analisar a boa-fé da empresa, analisar todos esses pontos para a aplicação da pena. A aplicação de um dano moral, quer dizer. Porque é o seguinte, se, por exemplo, eu sou o consumidor, estou recebendo ligações indevidas ou ainda uma cobrança de alguém que eu nunca tive, né? Aí eu vou entrar em contato e vou falar, olha, estou recebendo assim, assim, assado. Se a partir daí eu tenho um protocolo, eu tenho já uma reclamação que foi feita, a empresa nada fez, aí sim eu acho que deve sim descer dano moral. Ainda que não tenha me negativado, mas a própria importunação de eu estar ali todo dia recebendo ligação é chata, né? Outra coisa que eu acho que aí já entra foge um pouquinho diretamente da LGPD, mas tem relação. A ANPD, a Anatel, quer dizer, a Anatel, ela precisa rever, hoje eu penso muito nisso, precisa rever essa política de reciclagem de números. Porque quem aqui, por exemplo, adquire um plano novo, um telefone novo, e aí tá lá recebendo ligação, falando, de outra pessoa, tipo assim, José, paga a cobrança aqui da Claro. Entendeu? E meu número, eu não sou o José e esse número algum dia foi desse José, por exemplo, entendeu? Então, assim, precisa ser revisto isso, porque vai chegar no momento de isso daí é o quê? É uma reciclagem? Ou ela, de fato, teve um vazamento, né? O meu número está sendo utilizado por outra pessoa? Então, eu acho que a gente vai chegar nesse momento também de revisão disso tudo, né? E a gente está aqui falando de dados, mas tem uma coisa que é importante a gente comentar. Não adianta você ficar jogando dados na hora de escolher um lugar para você trabalhar, gente. Se você não tem um escritório, se você não tem um espaço comercial, vai na posta certa, vem conversar com a Roberta aqui no Park Office, que fica aqui no 7º andar e no 15º andar do edifício Evidência, na Avenida Afonso Pena, aqui em Campo Grande. Espaços equipados, já mobiliados, para você poder atender seus clientes, fazer suas reuniões. Mas eu não gosto de prédio, eu acho prédio chato. Então vai ali no Law Office, que fica ali entre a Paulo Coelho Machado e a Euclides da Cunha. Espaço térreo, área para eventos, então você pode reunir os funcionários, fazer ali uma confraternização, um amigo oculto. Conversa com a Roberta, entra ali no Instagram deles, @ParkOfficeBrasil, @LawOfficeBrasil e conheçam, tá? As disposições que vocês têm ali
para que vocês possam utilizar. E não deixa de seguir também o perfil da nossa produtora, a Madeline que está aqui firmemente com essa salada de fruta, num sábado de manhã, gravando a gente, dando aqui os pulos dela, mas está saindo episódio, gente. Competentíssima profissional. Precisa de produção de vídeo, precisa de produção de áudio. Fala com a Madeline, @Madeline Produtora no Instagram, MADLYN, produtora. Tem uma questão agora também, que o Bino falou, e eu vou até trazer essa pro Dr. Arthur também, que eu quero saber a opinião dele, que é uma coisa que eu fiquei pensando esses dias. Eu e o Anthony, a gente acompanhou um caso exatamente envolvendo reciclagem de número. Os golpistas, eles foram na operadora, eles, usando os dados do nosso cliente, eles cancelaram a linha dele. Outro golpista que já estava postos registrou a linha numa linha pré-paga, o número numa linha pré-paga, e a partir daí ele começou a entrar em todas as contas de redes sociais desse nosso cliente, usando a opção de recuperar a senha por meio de um código de segurança. E aí a gente vai conversar com o pessoal que trabalha nas operadoras, eles falam, mas é porque lá atrás saiu uma normativa, na época acho que da Anatel, dizendo que tinha que facilitar o cancelamento do serviço. Porque quando a gente ia cancelar o serviço, a gente tinha que cobrar um monte de coisa, o pessoal achava que era imposição de obstáculo, então falaram que o cancelamento tinha que ser rápido, tinha que ser eletrônico, tinha que ser em poucos passos, com pouca espera. Como que a gente consegue harmonizar um tratamento que seja conveniente para o consumidor, mas que ao mesmo tempo a gente consiga proteger o mínimo dos seus dados? A gente consiga fazer uma proteção de dados. Como que você acha que a NPD pode colaborar com isso? A gente harmonizar essa praticidade, essa conveniência, mas sem expor ao risco os nossos dados e informações? Muito obrigado. Isso tem bastante a ver com a prevenção de fraude, né? Então, existem mecanismos que as operadoras adotam e em que a maioria dos golpes que tem acontecido, a maioria das fraudes, tem sido com conivência de servidores, de funcionários mesmo das operadoras, no caso de clonagem de chips, esse tipo de coisa. Então, o que se recomenda é que quem for utilizar esse tipo de serviço verifique se os aspectos de dupla autenticação, se o funcionário da operadora pede isso aí, algumas certificações. Então, a gente tem que acabar fornecendo, né? Não tem jeito, porque ele vai pedir para poder conferir se ali é você mesmo. Agora, os procedimentos internos das operadoras, elas são procedimentos já previstos em norma e é muito difícil para o titular de dados se proteger disso aí, né? Porque existe uma série de conferências que são feitas para que se viabilizem certos serviços. O de cancelamento é um, né? Agora, é muito difícil, porque eles pedem aquilo ali, você tem que acabar fornecendo, porque senão você não tem aquilo ali. Agora, tem tudo a ver, que tudo parece que no caso desse tipo de fraude, houve uma superficialidade na conferência por parte das operadoras, porque a cancelamento de serviços e portabilidade, que são os fraudes mais comuns, elas dependem muito da atuação da operadora na conferência de averiguação dos dados mais profundos ali do titular, né? Não é só nome e data de nascimento, que o pessoal acaba pedindo para alguns serviços elementares ali. Para cancelamento e portabilidade, existem dados mais profundos, às vezes até perguntas de segurança, que são cobrados exatamente para evitar isso que aconteceu. Agora, isso a operadora ela pode, em nome inclusive é uma hipótese legal ali do artigo 11, né? Perdão, artigo 7, das bases legais da prevenção à fraude. Ela pode utilizar alguns dados mais profundos do titular, eu diria assim, dados mais sensíveis mesmo, no afã de fazer esse tipo de aí já seria no 11, para poder fazer essa sintonia fina para evitar esse tipo de fraude. Mas isso é um campo bastante minado, isso é bastante difícil. Eu imagino que isso vai ter que ser um trabalho todo conjunto de várias, a operadora, a NPD, a Anatel,
enfim, porque assim, hoje a gente pode vincular segurança da sua rede social no seu número de telefone, o Pix eu posso colocar meu número de telefone, né? E se é um telefone pré-pago que eu fiquei 3 meses sem carregar e cancelou, entendeu? Então, assim, tudo isso daí, eu creio que vai ter que chegar um momento de todo mundo se conversar e falar, olha, a partir do momento que o telefone ele é cancelado em nome daquele usuário, desvincula, e aí que vai ser o estudo de como vou conseguir desvincular de toda essa base, né? E aí entra toda essa questão também que a gente tem. Hoje a gente está cada vez numa web mais descentralizada, e como que a gente vai trabalhar isso, né? Até a própria LGPD em uma web descentralizada. Como que vai ter essa atuação? É um desafio. Para mim, um grande desafio e a curiosidade maior que eu tenho é do enforcement, do direito de revisão humana das decisões automatizadas. Para mim, quando a gente chegar nesse momento em que, principalmente, os titulares de contas bancárias tiverem o direito de saber o porquê que o banco tomou determinadas decisões sobre ele, e ele tiver qualquer resposta, porque hoje em dia eles não têm nenhuma resposta, né? Se ele tiver qualquer resposta, seja do banco, seja de uma pessoa humana, aí eu acho que a gente vai chegar em um outro patamar. Isso que a Luísa falou é uma coisa que eu acho sensacional na Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente, nos 2 últimos episódios, a gente discutiu bastante sobre a questão da inteligência artificial e as decisões automatizadas. E quem traz uma salvaguarda é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, ao estabelecer que, no caso de decisões automatizadas desfavoráveis, nós temos direito a uma revisão humana. Ou seja, alguém vai ter que dizer para a gente por que o empréstimo foi negado, alguém vai ter que dizer para a gente por que eu não consigo aumentar o meu limite, alguém vai ter que dizer para mim por que a minha conta na rede social está suspensa. Porque a tendência é a gente cada vez mais automatizar serviços que seriam braçais, mas ao mesmo tempo a gente vai estar extremamente vulnerável a esse tipo de decisão. E aí me traz um alívio quando o Dr. Arthur fala, por exemplo, que a NPD está participando ativamente na discussão do marco legal da inteligência artificial, que é uma das nossas preocupações. Quem é que está discutindo? Porque se for leigo... Agora, doutor, antes da gente caminhar para o encerramento, eu tenho uma curiosidade, uma dúvida / curiosidade. Em todo esse tempo que vocês estão trabalhando ali na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, desde o início, quando começaram ali as primeiras discussões sobre as sanções, que o pessoal até segurou por mais um ano, e aí as discussões da dosimetria, vocês sofreram muita resistência por parte de determinados setores que são diretamente afetados pela LGPD? Houve resistência desses setores ou eles colaboraram sempre com vocês? Não, os setores colaboraram. Agora, sempre existe aquele desejo de que as sanções fossem o mais leves possíveis, né? Então, uma das maiores discussões que nós vimos na consulta pública foi a classificação da gravidade da infração, né? Em leve, médio ou grave. Né, o modelo que nós adotamos foi deixar a leve como residual e a média como critério, que foi o critério mais subjetivo, embora tenha tentado tornar objetivo, mas ficou uma objetividade razoável, e entre a média e a grave. Então, houve bastante reação na classificação, porque é claro que o pessoal quer sempre, né, o pessoal quer sempre que as sanções elas sejam as mais leves possíveis, né? Então, aí o pessoal queria bastante que houvesse, que a maioria das infrações ficasse concentrada na leve e na média, e a grave ficasse pouca coisa, né? Mas a grave, ela de fato, ela é um conjunto de fatores que tornam a sanção um agravante. É o exemplo do vazamento de dados, né? O vazamento de dados por si só, ele é um incidente de segurança. Quando a NPD abre um processo contra um agente de tratamento e ele vai se explicar sobre aquele incidente de segurança, aí a NPD vai passando da classificação de leve, média, e vai vendo se, pela conjunção de fatores, se aquilo ali vai ser um agravante ou não. Pode ser que um vazamento de dados por si só tenha sido uma imperícia, alguma coisa assim, mas é claro que quando você vai fazendo a conjunção dos fatores, larga escala, volumetria, aí você começa, né, a ver
proatividade, a adoção de medidas de segurança, adoção de medida tempestiva, sabe, proteção ao titular, os mecanismos de proteção ao titular do agente. Aí você começa a fazer esse casamento, aí você chega na configuração que não foi só um vazamento, ou seja, houve várias implicações aí. Então, houve mais reação nesse sentido, o pessoal queria que ficasse mais da média para leve, né? Aí é até compreensível, mas, né, infelizmente, né, não tem jeito. Durante a consulta pública, eu vi o pessoal tendo ali 3 preocupações, além dessa da classificação, né? Mas 3 preocupações que eu vi a classe se preocupando. Em relação à diferença de empresa e o grupo, né, econômico ali, a aplicação do bis in idem, quando houver, por exemplo, duas conflitando ali, né, na verdade, paralelo, duas fiscalizações, a NPD e, por exemplo, a Anatel, que a gente deu exemplo aqui, como que ia ficar essa questão, e também efeito suspensivo, se ia ser automático ou não, quando tivesse um tipo de recurso, né? Porque, por exemplo, se eu for precisar tirar uma CND e eu tô com uma multa, eu não consigo. E aí eu vou entrar com recurso, toda essa análise de mérito, foi que eu vi que teve maior preocupação em relação a isso. Acho que a maioria das coisas aqui acabaram, depois na redação, sendo sanadas. Ô, Antônio, você passou a perna na gente, hein, bicho? Você pediu nossa opinião lá com relação à questão do vazamento de dados, todo mundo aqui opinou, mas você não deu a sua, pô. Não, mas a de vocês foi esplêndido, mas eu não vou deixar vocês na mão, não. Eu concordo, sim, com tudo que vocês falaram aqui, e é o seguinte, sim, a empresa tem uma obrigação e o que a Luísa falou é perfeito. A partir do momento que a empresa teve esse vazamento de dados, você já tem que analisar se houve um descumprimento legal da empresa ou, por exemplo, foi alguma coisa, uma invasão, algo que foge ao poder da empresa. Porque a empresa tem que fazer a conformidade normativa, o básico da segurança da informação exigido para a atividade dela e a própria segurança dos dados. Se ela estava em acordo com tudo isso, tudo bem. Agora nós temos também muitos exemplos de empresas que simplesmente ignoram isso por diversos motivos, inclusive financeiros. Então essa empresa sim causou um prejuízo ao usuário e um prejuízo passível de dano. Tanto que no Código de Defesa do Consumidor a gente vê muito a violação ao Código de Defesa do Consumidor cumulado com dano, porque em várias relações ocorrem situações de dano moral ao consumidor. Então, na proteção de dados, temos sim algo bem semelhante. Inclusive, contar uma história aqui, para encerrar brevemente, o exemplo que o Bino estava dando, eu já passei por uma situação. Eu tenho 3 celulares e um estava no débito automático e eu tive um problema com o cartão. Foi entrando em atraso débito automático no site, não recebi nenhum aviso nem nada. Em 3 meses eu perdi o meu número. E pessoas entravam em contato comigo, mandavam coisas comigo, caía em outro número. Aí eu fui verificar, eu fui me chamar no WhatsApp por outro número, já era outra pessoa recebendo. Então a gente precisa futuramente também melhorar toda essa comunicação entre os órgãos que nós temos, entre toda a entidade governamental que nós temos, para que possa, a Anatel, a NPD, a Anatel que a gente falou muito aqui, citou muito aqui como um exemplo, mas também na área consumerista, a própria a NPD, sempre estar havendo um diálogo. E eu até faço um paralelo aqui, um exemplo da segurança pública, das polícias. Conversa-se muito entre Ministério Público, as polícias, sempre conversarem para ter um melhor resultado, e nós precisamos, na via administrativa também, dessa comunicação, de ter um diálogo entre todos. Construir pontos em vez de levantar barreiras. Pessoal, então é isso aí. A gente hoje viu aí essa importância da mudança de paradigma na proteção de dados e a gente pôde fazer isso com muita propriedade com a presença do Dr. Arthur Sabá, que é um dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma pessoa que está respirando essa realidade da proteção de dados desde o início da LGPD no Brasil. Doutor, eu quero agradecer demais a presença do senhor. Muito obrigado, abrilhantou demais esse diálogo que a gente teve aqui.
com certeza não teria sido a mesma coisa sem o senhor. Pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês, pessoas maravilhosas, eu agradeço toda essa oportunidade e dizer que a NPD está sempre à disposição de vocês, tá? Aí é claro que a gente às vezes fica premido meio pelo tempo aí, né? Porque é um monte de missão e a gente é sorteado para relatar outros processos e a gente acaba tendo que dar atenção para esses processos também, porque afinal de contas, né, quando começa a segunda-feira a gente já começa na cobrança. Mas é normal. Eu só tenho a agradecer a vocês, colocar a NPD à disposição de vocês sempre, tá? Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição para clarificar qualquer coisa, ou mesmo para bater um papo sobre essas iniciativas que a NPD tem tomado. Tá? Assim, não pode ficar dúvida nenhuma de nada, tá? Então a gente está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço. E, gente, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, @contro_out_law. Siga também nos nossos perfis, @luisbino, lufatim, antony.dv, rafaelchaia.dv. Siga também o perfil do Dr. Arthur Sabá no Instagram, Arthur Pereira Sabá, e pode também seguir o perfil da ANPD, importante para ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo no campo da proteção de dados, @ANPDGovBR no Instagram. Agradecimentos aí a todos que nos acompanharam até agora, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e fui.